muita gente questionando. Muita gente questionando em relação à abertura do comércio aqui na cidade de Uberlândia na próxima segunda-feira, mas para isso acontecer existem muitas regras de setores comerciais que vão funcionar em determinados dias e geraram, claro, muitas dúvidas. Por isso, eu chamo mais uma vez o nosso querido Danilo Cacheto para estar aqui ao vivo no nosso Balão Geral, aquele cumprimento de sempre. Boa tarde, Danilo. Danilo, a gente falou sobre isso ontem, mas é importante repetir, ontem era feriado. Você que está acompanhando a nossa programação, está querendo entender, Rafael, e aí? Eu posso funcionar que horário, que dia? Vamos esclarecer isso tudo, né, Danilo? Tem muitas dúvidas, né, Rafael? Porque o decreto foi publicado na noite de segunda-feira, então ontem feriado, pegou todo mundo de surpresa. Está todo mundo ainda tentando entender, esmiuçar esse decreto. Aí eu pedi que a gente fosse atrás de quem pode nos esclarecer isso, que no caso é um representante da Prefeitura de Uberlândia, superintendente do PROCON, Dr. Egmar Ferraz. Eu não sei se ele já está disponível para falar conosco, mas ele vai esclarecer esses detalhes, dar mais algumas informações sobre o funcionamento do comércio. Lembrando, como você disse, começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 27, mas tem algumas restrições para alguns tipos de comércio. Isso é importante também, que antes de começar a funcionar, todos esses estabelecimentos, eles têm algum sindicato. Vamos supor, tem a ACIUB, tem a CDL, tem o sindicato dos supermercados, tem o Sindicomércio, eles têm a sua representação. Esses sindicatos, essas entidades que representam os empresários, eles vão ter que assinar um termo de responsabilidade junto ao Ministério Público Estadual, se comprometendo a cumprir com todas as medidas de higienização e segurança que foram estabelecidas pelo decreto. Então é importante. Vamos conversar? O Egmar já tá posso. Primeiramente, obrigado, viu, pela participação ao vivo aqui no nosso Balão Geral. Danilo, fica à vontade. Doutor Egmar, boa tarde. Muito obrigado por atender aqui ao nosso jornalismo. Bom, doutor, deixa eu começar perguntando então ao senhor sobre a fiscalização, né? Porque os comércios vão começar a funcionar na segunda-feira, dia 27, tem algumas restrições e a Prefeitura vai ter que fazer, primeiramente, nesse início, um trabalho educativo para orientar esses empresários. Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Rafael. É isso, né? Nesse primeiro momento, toda a força-tarefa de fiscalização vai estar às ruas num caráter de educação, de orientação, a fim de que seja aplicado o decreto na forma como está, né? Esse é o primeiro passo da fiscalização. Obviamente que no segundo momento, imediatamente feita a orientação, se voltar no outro dia, estiver passando e ainda estiver descumprindo a norma, aí você já aplica a sanção que está estabelecida no Código de Postura do município. Doutor, muitas dúvidas surgiram desde quando nós começamos a falar sobre esse decreto aqui na TV Paranaíba, e uma delas vem do setor de prestação de serviços, Rafael. Estou falando de marceneiros, tapeceiros, funilaria. Esse pessoal não foi especificado claramente no decreto se eles vão poder voltar a funcionar. Mas tem um detalhe importante que consta lá na tabela do anexo 2. Nessa tabela, lá no finalzinho, ela diz o seguinte: as demais atividades não mencionadas nos anexos de 1 a 4 poderão funcionar. Explica pra gente, então, quem não foi exatamente mencionado, como esses exemplos que eu falei, o que pode acontecer, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Para ficar mais fácil para a população entender, primeiramente, a gente sugere que todos os empresários, em especial os empresários, que tenham acesso a este decreto e a essas tabelas. Esse é o primeiro ponto. Agora, para compreender com muita facilidade, vamos eliminar o anexo 2, que é o maior. Vamos concentrar no anexo 1, no 3 e no 4. Ok. Porque o que não estiver no 1, no 3, no 4, Danilo e Rafael, pode funcionar. Ok, então o que não tiver no 1, no 3 e no 4 pode funcionar. Essa é a questão, é melhor analisar desta forma. Uhum. E aí pode funcionar sem restrição, né? Observado todas as regras. Com as restrições estabelecidas no decreto de máscara, luva, distanciamento, EPIs, tudo isso, ok? Uhum.
Tá, e aí isso inclui, por exemplo, aí vamos lá, uma outra situação. Esse mesmo, o anexo 2, ele também menciona aqueles estabelecimentos considerados essenciais pelo decreto federal de 20 de março de... foi agora. Esse decreto federal, ele também já foi alterado. É porque ele teve, por exemplo, lotéricas e igrejas, Sim. que acrescentou nele. Como fica, então, a situação das igrejas? Porque teve uma discussão muito grande, que a justiça tentou tirar, depois não tentou. Qual é a situação neste momento? Então, veja bem, por isso que eu estou resumindo isso, para ficar mais fácil para o cidadão, para não confundir. Lotérica e igreja não estão nem no 1, nem no 3, nem no 4. Então, podem funcionar. Tá? Agora, com relação às igrejas, e como ela tem um ambiente em que as pessoas vão entrar, ela precisa observar a limitação de 50% da sua capacidade, né? E a aplicação da higienização adequada conforme manda. Álcool em gel à disposição, lavabos, ou seja, lavatórios à disposição dos seus fiéis, né? E aqueles que estão trabalhando ali no culto ou na celebração, que não vão fazer uso da palavra, que devam utilizar também as máscaras, né? E aqui, se me permita fazer uma observação, eu queria pedir a todos os fiéis, né, que estão ansiosos e querem voltar aos cultos, vão de máscara, apesar de não ser obrigatório. Mas nesses locais em que ainda acaba tendo uma concentração, ou seja, mesmo mantendo o distanciamento de 2 metros entre um fiel e outro, que tem que se manter esse distanciamento também, use a máscara por segurança. Doutor, tem os pequenos comerciantes que estão muito em dúvida. E meu caso, porque tem muita dúvida aí, esse comerciante não tem acesso ao decreto, ou não compreende o decreto. Enfim, qual é o canal que a prefeitura vai ter para tirar a dúvida dele? Eu faço isso, isso e isso, eu posso abrir ou não posso abrir? Tem um canal para isso? Ok. Tem, vamos lá. O PROCON tem sido vamos falar assim, a convergência dessas orientações e informações. Então a gente continua fazendo esse papel, seja através do 151, seja através do e-mail procon@uberlandia.mg.gov.br, seja através do site, se ele não tiver acesso, mas se tiver acesso no site procon.uberlandia.mg.gov.br. Esses são os nossos canais de comunicação, né? E vamos estar aqui o tempo todo para poder tirar essas dúvidas. Vai causar, ou talvez um pouco de dúvida, Danilo, a questão desse revezamento de lojas, né? Porque um grupo de lojas vão poder funcionar, de lojas e estabelecimentos, né? Vão poder funcionar segundas, quartas e sextas. Outro grupo vão funcionar terças, quintas e sábados. Nós terminamos aqui uma live agora há poucos minutos, e se questionaram o seguinte: por que isso? É porque é preciso tirar o fluxo também dos grandes centros. Na medida que eu faço um revezamento de lojas, de estabelecimentos, eu tiro a metade do fluxo. Então, em razão disso é que foi estabelecido esse revezamento. Agora, uma pergunta, como é que fica a fiscalização em relação a esses comércios que vão precisar desse revezamento, mas principalmente também o que a gente vem mostrando aqui no Balão Geral, filas gigantescas em bancos, filas em lotéricas. Como é que fica a fiscalização nesse ponto? Qual que é a orientação, inclusive, para a própria agência e também para as pessoas? Ok. Rafael, essa é uma preocupação que a gente tem tido muito grande, né? As considerações têm ocorrido em lotéricas e em bancos. A responsabilidade da organização, da estruturação e da fiscalização de manter a distância é do dono de lotérica e da agência bancária. A fiscalização vai ser intensificada e nós vamos cobrar isso dessas pessoas. Tá? Não tenho dúvida, nós não temos dúvida disso, porque cabe a eles organizar e não permitir a aglomeração. Inclusive, Rafael, com relação à fila que se forma fora do estabelecimento, né? Aquelas filas nas calçadas ali é de responsabilidade, seja de lotérica, bancos, supermercados, porque a aglomeração que está ocorrendo é em razão do estabelecimento. Então ele tem que organizar isso e nós vamos fiscalizar. O telefone 151 continua sendo o canal de denúncia? Eu posso até antecipar para a população em relação a isso? Ok, só concluir, eu queria só antecipar o seguinte: nós vamos chamar para uma reunião hoje ainda, ou até amanhã, o sindicato dos lotéricos e das agências bancárias para tentar alinhar essas questões.
Com relação ao canal 51, ele é o canal. Agora, Rafael, ele está sobrecarregado. Aliás, todos os canais, né, de denúncia têm estado sobrecarregados. Por isso que a gente pede que priorizem nosso e-mail e nosso site, a fim de que o 51 fique para as pessoas que realmente não têm acesso à tecnologia de internet. Doutor Egmar, eu quero voltar ao decreto, me parece que o senhor está até com ele em mãos aí. Tem uma situação específica do anexo 1. No anexo 1, só para o telespectador entender, o anexo 1 é esse que estabelece a divisão do tipo de comércio. Aí tem alguns que podem funcionar segunda, quarta e sexta, outros terças, quintas e sábados, como o doutor Egmar explicou. Aí lá no finalzinho, doutor Egmar, tem assim, ó, os demais estabelecimentos do comércio varejista não especificado poderão funcionar nas terças e sextas, se não me engano. Dá um exemplo pra gente, quem entra aí nesse pois é, quem entra nesse item, para não confundir com o item do anexo 2 que o senhor acabou de falar, que é todo o resto não mencionado. Quem entraria aí nesse item da terça e sexta? Então, quem são os varejistas, nos varejistas aqui do anexo 1 que você está colocando? Nós já descobrimos, por exemplo, lojas só de presentes. Que não está especificado aqui, né? Ele não se enquadrou aqui nessa situação. Certo. Então, a loja só de presentes vai poder funcionar na terça e na sexta. Né? Eu até acredito, Danilo, que nós vamos ter outras situações que vão aparecendo aí de hoje até amanhã e que vai ser necessário readequar isso aqui. Né? Sim. Então, isso vai acontecendo e nós vamos dando as informações. Mas esse é um exemplo só para você ter uma noção. Até porque pode se confundir, doutor, com a outra situação que nós falamos anteriormente, que é do anexo 2, que libera todo mundo que não está especificado, né? Então me gerou essa dúvida aí quando eu li. Exato. Também. Isso vai ter que... Lógico. E na dúvida, em benefício, obviamente, do cidadão, né? Nós vamos aplicar essa regra. Teve dúvida, a gente aplica essa regra. Se tiver que melhorar o decreto, vamos melhorar o decreto. Aqui não existe caça às bruxas, né? O que existe aqui é solidariedade, é a busca do consenso entre a saúde e a economia. Doutor Egmar, vamos aproveitar a sua participação ao vivo aqui no Balanço para responder alguns questionamentos. População, pessoal de casa, fique à vontade para participar no Facebook do Balanço, tem muita gente mandando recado. Eu começo com a Luciana Alves, ela faz uma pergunta simples e direta. Autoescolas vão poder voltar a funcionar? Sim, ela não houve a proibição nesse sentido nos anexos, então ela está autorizada a funcionar, resguardado todas as seguranças. Doutor, deixa eu tirar então uma dúvida aí a respeito da autoescola. A dúvida ela não entra como... Desculpa, Rafael, desculpa, perdão. Ela entra como instituição de ensino, não? Ela não pode. Não pode, né? Ela não pode. Não, ela entra lá em capacitação, desculpa. Ela está lá no instituição de ensino, formação e treinamento. Anexo 4. Desculpa. Exato, por causa da aula teórica. Nós temos que estar sempre atentos, anexo 4. Exato, não pode. E a aula prática também é aula, é ensino, não pode. Não pode. Bom, a Linéia Souza, também acompanhando o nosso Balanço Geral, pergunta sobre as academias. Academia não pode, né? Então está bem claro no anexo 4, academias em geral não podem. Respondendo todo mundo, tem um monte de gente mandando questionamentos sobre as escolas, sobre academias, não podem funcionar. Nesse decreto está muito claro, evidente isso. Todo local onde tem um grande número de pessoas para aprender alguma coisa, ensinar alguma coisa, infelizmente nesse período não podem funcionar. A Maria Aparecida pergunta sobre clínicas da área de psicologia. Fica à vontade, doutor. Pode sim, as clínicas médicas, consultórios odontológicos e psicologia podem funcionar. O próprio decreto federal já autorizava isso, né? Desde que agora é resguardado todas essas seguranças. E aqui eu chamo a atenção dessas clínicas populares, em que acaba tendo um fluxo maior de pessoas, uma concentração maior na recepção. Elas estão obrigadas a reduzir o espaço 50%, o atendimento deve ser individualizado, tem que ter toda a asepsia. Então, é importante destacar isso também. E o distanciamento nos bancos ali, para quem vai aguardar, de 2 metros. Doutor, eu queria aproveitar só para fazer Deixa eu gancho. só fazer uma outra observação. Pois não, pode concluir. Eu só queria concluir com relação ao anexo 3, que ele é simples e bem objetivo, que é das lavanderias,
lava-jatos, limpeza de veículos em geral, né? Esses ainda devem aguardar qual vai ser a determinação do comitê, que deve sair de hoje até amanhã ou sexta-feira no máximo, porque ela demanda aqui um cuidado maior em razão dos produtos que são utilizados, da aspiração. Então, por isso é que foi colocado no anexo separado, a fim de ter uma determinação por parte do Comitê de Saúde. Essas são as medidas excepcionais, né? Mas eu queria fazer um esclarecimento aqui, que nesse gancho que o doutor Egmar falou, que é da questão das clínicas odontológicas. Até ontem à tarde nós tivemos uma informação da Secretaria Municipal de Saúde que as clínicas odontológicas tinham um impedimento, Rafael, por causa do Conselho de Classe, no caso o Conselho Federal de Odontologia. Certo. Só que aí nós entramos em contato com o CFO lá em Brasília, entramos em contato com o Conselho Regional de Odontologia aqui também do Triângulo Mineiro, e eles esclareceram o seguinte: o Conselho sugeriu que as clínicas particulares tivessem só o atendimento de urgência e emergência, por causa do alto índice de contágio, risco de contágio. Só que trata-se de uma sugestão, mas aqui o Conselho Regional de Odontologia resolveu orientar essas clínicas a adotar todas as medidas de prevenção sugeridas pelo decreto municipal e voltar a funcionar. Então, apesar dessa recomendação feita pelo Conselho Federal, as clínicas têm uma outra orientação e podem, pelo decreto, o doutor Egmar explicou muito bem, não tem nenhum impedimento pelo decreto municipal. Tá Fazendo um adendo, essa preocupação toda em relação à clínica odontológica é porque dá boca, gente. Tem que abrir a boca, né? E o contato é muito direto. Sim, doutor. Me permita uma observação com relação às clínicas médicas e odontológicas. E aqui eu quero fazer uma reflexão junto com todos os médicos, dentistas. Apesar que o próprio médico, o dentista, vai estar protegido, que ele vai utilizar de todos os equipamentos de segurança para ele, mas ele não consegue garantir a segurança do paciente, não tem jeito, é impossível. Desde a hora que ele entra no consultório, que ele toca em algum produto ali, algum equipamento, para pegar uma água, o que quer que seja, ele não consegue garantir. Então é um apelo que, por favor, deixem apenas para as questões de urgência e emergência. Eu acho que mais do que nunca vocês que lidam com a saúde sabem do risco, sabem do problema que nós temos, deem um exemplo nesse sentido. A gente sabe dos problemas econômicos, do impacto disso, mas acho que esse exemplo tem que partir dos profissionais da saúde. Doutor, eu acho que agora o senhor podia dar uma mensagem final aqui em nome do PROCON de Uberlândia, do município de Uberlândia, a todos os comerciantes que estão aflitos aí com essas novas determinações. Qual é a mensagem que nós temos a eles? Primeiro, o que o governo está fazendo, o que o prefeito Odelmo está fazendo com todo o comitê é buscar o equilíbrio entre a segurança da saúde e da vida das pessoas, com também a vitalidade da economia. Esse é ponto primordial para o governo e tem trabalhado isso, a imprensa tem contribuído muito nisso, vocês estão de parabéns com relação a isso, né? Agora, tudo isso só vai resolver se houver uma mudança de cultura por parte de todos nós, né? Se o cidadão que for sair de casa tiver a compreensão de que ele precisa manter o distanciamento, que ele tem que usar uma máscara para proteger o mínimo de proteção possível, não precisa de decreto, não precisa de lei, não precisa de comitê, não precisa de nada. Porque nós vamos nos proteger. Então, isso está acima de tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Então, o apelo que a gente faz hoje é: vamos ter consciência. Não vamos colocar em risco a nossa vida e a vida dos nossos entes, das pessoas que estão próximas de nós. Olha o que está acontecendo no Amazonas hoje. E aí, agora mudou a história, porque agora está perto da gente, né? Já pulou o rio, né? Como a gente fala. Passou para o lado de cá. Então, não vamos precisar esperar chegar essa situação aqui em Uberlândia. Então, a consciência, o distanciamento, ele é necessário, ele é essencial. Se alguém se aproximar de você numa fila, pede para afastar com educação, né? E você também não aproxime. Se todo mundo fizer isso, eu não preciso de um fiscal na rua. Se o empresário tiver consciência e só abrir quando ele pode abrir, nós não precisamos de fiscal na rua, né? O fiscal é o indicativo de que nós não estamos respeitando a lei e de que nós não temos a cultura da prevenção e não estamos levando a sério o que está acontecendo, né? Eu gostaria muito de não ter nenhum fiscal fiscalizando e autuando. É isso que é o nosso desejo para a nossa população. Tá certo. Doutor Egmar, muito obrigado, viu, pela participação, pela contribuição aqui com a gente. Sabe as palavras e, claro, conte com o jornalismo aqui do Balanço Geral. Nosso objetivo é informar e explicar para a população o que está acontecendo. Grande abraço, boa tarde, viu, doutor? Obrigado, doutor. Nós é que agradecemos. Obrigado a vocês. Agora, para você de casa que acompanha a nossa programação,
Existem inúmeras pessoas fazendo questionamentos, salão de beleza, cartório, shopping. Rafael, como é que fica? Então nós vamos repetir mais uma vez essas cartelas tão faladas nesse decreto para você saber direitinho se o seu estabelecimento comercial pode ou não funcionar. Vamos lá, Danilo? Vamos lá então, vamos começar com o anexo 1, chamado anexo 1. O que é isso? O anexo 1 do decreto estabeleceu alguns critérios, regras específicas para alguns tipos de comércio. Alguns vão poder funcionar segunda, quarta e sextas, outros terças, quintas e sábados. Segundas, quartas e sextas são as lojas de eletrodomésticos, as relojarias, joalherias e perfumarias, as confecções e calçados, as concessionárias e revendedoras de veículos, isso também inclui as lojas que vendem máquinas agrícolas. Ainda no anexo 1, vamos ver então os comércios que poderão funcionar nas terças, quintas e sábados. São as lojas de tecidos, as lojas de aviamentos também, as lojas de departamento, as floriculturas, paisagismo e jardinagem, as bancas de revista e papelaria. Portanto, terças, quintas e sábados para esse comércio também consta do anexo 1 do decreto. Vamos ver o próximo. Aqui é o que pode funcionar de segunda a sábado, viu? É segunda a sábado. Ontem a gente comentou de segunda a sexta, mas tem o sábado também para ajudar principalmente salões de beleza e barbearias, né, Rafael? Que tem um fluxo grande de pessoas no fim de semana. Sábado principalmente. Exatamente. Então esses vão poder funcionar de segunda a sábado. São as clínicas de estética, barbearias e salões de beleza. Esses aqui tem que ser com atendimento personalizado com hora marcada, ou seja, para não ter tumulto de espera, gente esperando na fila, na recepção, na sala de espera, não pode. Tem que ser, entra um, sai o outro, entra um, sai o outro. Aqui também inclui as lojas de informática, ainda do anexo 1, então, sobre os salões de beleza, clínicas de estética e barbearias. Vamos ver o próximo. Aqui já vamos partir para o anexo 2 do decreto. O anexo 2 são os estabelecimentos que não têm nenhum tipo de restrição, sem restrição de dias. As farmácias e drogarias, os supermercados, feiras livres, açougues, padarias, sacolão, também os postos de combustíveis, as distribuidoras de gás, os restaurantes, as lanchonetes e as sorveterias, as oficinas mecânicas, borracharias e também as lojas de autopeças, as lavanderias, a assistência veterinária e pet shops. Também não tem restrição de funcionamento. A loja de material de construção, o estúdio de pilates, se for para trabalho com a fisioterapia, o transporte e entrega de cargas, o serviço de call center, materiais clínicos e hospitalares, as atividades industriais, estamos falando das fábricas, as indústrias, as atividades de assistência à saúde, aqui que incluiu, né, Rafael, a questão das clínicas odontológicas, com todo o cuidado que o Dr. Egmar mencionou e como a gente já explicou aqui para você. E repete que tem muita gente perguntando de novo. Gente, clínica odontológica pode funcionar, ouviu? Isso, existe uma recomendação do Conselho Federal para evitar aglomerações, talvez funcionar só para urgência e emergência. Exato. Mas não é uma obrigatoriedade, cabe à clínica, a responsabilidade da clínica. No decreto ela pode funcionar desde que adote todas as medidas de segurança. Respeitando agendamento e tudo mais. Isso. Então, seguindo, sem restrição de dias para funcionar, os serviços públicos essenciais municipais, as agências bancárias e lotéricas, as atividades agroindustriais, e também as lojas de construção civil, as lojas de material de limpeza, os laboratórios de análises clínicas, os hotéis, os táxis, a segurança privada, a assistência técnica, os comércios de embalagens, os chaveiros, as locadoras de veículos e as óticas. Tem mais do anexo 2, que é o maior? Deixa eu ver a próxima cartela. Bom, vamos ver aqui. Ele está puxando lá, então esses aqui são os comércios do... não, aqui já é o anexo 3. Esses aqui são os comércios do anexo 2, Rafael. Só explicando isso que o Dr. Egmar acabou de falar. Quem não está aqui? Danilo, mas você não falou o meu comércio aqui. Por exemplo, é uma serralheria. Não falou a serralheria. O que o Dr. Egmar explicou? Que no caso dos que não estão aqui, podem funcionar. Os outros todos podem funcionar, desde que sejam adotadas as medidas de segurança. Se for do comércio, então, por exemplo, você não falou o meu é loja de presentes. Aí ele falou que é lá no anexo 1, que é só nas segundas e terças, os que não foram mencionados. Né? Segundas e sextas, desculpa. Segundas e sextas. Quer ver? Nós vamos avançar nisso aqui então. Deixa eu ver aqui o anexo 3, que a gente já estava mostrando,
que é o caso das lavanderias e lava-jatos. A gente viu lá que ela não tem restrição de dias de funcionamento, mas tem outro tipo de restrição que ainda vai ser estabelecido pelo comitê. O Dr. Egmar explicou que isso deve acontecer ainda nesta semana. São medidas excepcionais, por exemplo, no manuseio do equipamento, das roupas, da roupa de cama, qual é o cuidado que tem que ter, qual é o tipo de produto químico que deve ser utilizado. Então, esse detalhe aqui, o comitê ainda vai definir para esse tipo de comércio. Mas provavelmente, com certeza, em relação aos dias, não vai ter alteração nenhuma. Os dias Vai está dentro do Exato. outro anexo. Então tem que olhar isso. Ah, mas o meu pode funcionar todo dia? Não. Tem que ver o dia que está liberado no alvará dele. Porque o alvará não mudou. O alvará não mudou. Ah, mas eu tenho um comércio que só pode de segunda a sábado. Agora eu vou abrir no domingo também para recuperar o prejuízo. Não. Se o alvará não estabeleceu que ele pode abrir no domingo, ele não pode abrir. Né? Entendeu? Não pode antes, não pode agora. Exatamente. Vamos passar o próximo então? Aqui são aquele grupo do anexo 4 que continua proibido de funcionar. Esse não muda nada. As academias e os clubes, os shoppings, as casas noturnas e boates, as casas de festas também, os cinemas, os bares, as escolas, incluindo escolas, como o doutor explicou. Tem as instituições de ensino e capacitação, então inclui autoescola, cursinho, curso técnico, todas elas estão aqui. Agora vamos fazer um adendo sobre bares, viu, gente? Lembrando que o bares, na verdade, é para aquele que vai servir a bebida, vai fazer aquele atendimento ali na população. Mas, por exemplo, em relação ao delivery, entregar comida, entregar um lanche, não tem problema nenhum, pode continuar funcionando. Agora, importante falar sobre os bares, porque o que a gente tem visto de bares abertos aqui em Uberlândia, com muitas pessoas sentadas, bebendo lá de fora, naquela mesinha, gente, isso não pode. E o PROCON vai fiscalizar a partir de agora, e vai fiscalizar em muito. Inclusive, deixa eu ver a próxima cartela, se tiver aqui, ó, exatamente um detalhe envolvendo os restaurantes, lanchonetes e sorveterias. Porque, como o Rafael explicou, o bar, tem muito bar que tem chamado híbrido, que é o bar que tem restaurante, bar e restaurante. A parte de bar está proibida de funcionar, a parte de restaurante está autorizada. Então ele pode tanto receber clientes lá, desde que seja exclusivamente para o restaurante, como pode vender delivery, para entregar em casa. Agora, no caso dos restaurantes, das lanchonetes e das sorveterias que estão autorizados a funcionar, tem que adotar o espaço mínimo de 2 metros entre as mesas, tem que ter o atendimento limitado a 50% da capacidade e não pode passar de 10 horas da noite. Esse atendimento 50% da capacidade, que vale para todos, o que é isso, Rafael? É o seguinte, você pega assim, o meu alvará... Tem 10 meses. 10 meses, só posso funcionar com 5. Tá? É metade da capacidade que foi autorizada. Aqui dentro desse estúdio, a autorização é para 20 pessoas, só pode entrar 10. Perfeito. É isso que o decreto estabeleceu, 50% da capacidade. Bom, isso são medidas... Agora nós temos também as medidas de prevenção, né, Rafael? Vamos explicar o que você precisa fazer para funcionar. Isso vale para todo mundo, independente do dia, se é segunda, se é na terça, se é que dia que é, a medida de prevenção vale para todo mundo. Máscaras para funcionários, distância mínima de 2 metros entre funcionários e clientes, a pia com água e sabão para lavar as mãos, fornecer o álcool em gel, higienização frequente dos locais de atendimento. Dá o exemplo do supermercado, Rafael, para higienizar, porque a gente não tem visto isso, tem que higienizar. Exatamente. E olha, eu falei sobre isso inclusive ontem, estou repetindo hoje de novo. Você, meu amigo, minha amiga, quando vai para um supermercado, você tem que ter um local à disposição para você fazer a higienização das mãos, tem que ter à disposição também o álcool em gel, e o supermercado também tem que verificar a quantidade de clientes. Ele não pode deixar todo mundo entrar assim, não. Exatamente. Ele tem que, a hora que chegou alguém, tem que verificar quantas pessoas estão entrando. E a partir do momento que você está numa gôndola, por favor, não vai ficar perto da pessoa, espera a pessoa pegar e depois você pega. E mais do que isso, nesse aspecto aqui, ó, a higienização dos locais de atendimento, por exemplo, a esteira lá onde você coloca os produtos, né? Passou o produto, terminou uma compra, o supermercado tem que ir lá bater o álcool, 70%, limpar tudo para entrar outra compra. O que não estão fazendo. Isso é um detalhe. Se você viu isso, cobra, viu? Porque o decreto já está valendo, começa a partir de segunda-feira, então você tem que ficar atento a isso, cobrar do mercado. Não adianta só aquele acrílico lá para proteger, não. Tem que jogar o álcool. Jogar o álcool. Higienização frequente, está falando. Intensificar a circulação do ar natural, evitar o ar-condicionado, né? Lugar fechado. Ocupação de 50% da capacidade é o que nós já explicamos. E controlar o fluxo para evitar aglomerações, sobretudo em filas, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, aqueles estabelecimentos. Eu acho que são esses ou tem mais medidas?
São essas as medidas. Acabou, são essas. Além, são essas além medidas. disso, o decreto também estabeleceu que tem que colocar cartas com avisos em local de grande visibilidade, em todo o comércio, falando: atenção, olha o Covid, atenção, cuidado com a Covid, atenção, fique de longe, não provoca aglomeração, esses detalhes. Mais uma vez, repetindo para você, nós estamos falando de um decreto municipal. Então não adianta você perguntar, e aquele estabelecimento, por exemplo, a UAI Documentos. Não tem nada a ver, aí é responsabilidade do governo do Estado. Eu até tenho que falar isso, Rafael, porque ontem, aqui no Balanço Geral, muitos telespectadores mandaram mensagens pra gente. O UAI Documentos, o Ministério do Trabalho, porque não está conseguindo fazer o pedido do seguro-desemprego. Olha, esses departamentos públicos, eles dependem de ações do governo. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho e do Seguro-Desemprego depende da ordem do governo federal. Isso. A UAI Documentos depende da ordem do governo estadual. As escolas estaduais, que ainda não tomaram uma providência, é estadual. Não tem nada a ver com essa escola daqui que o prefeito colocou. Entendeu? Então, depende da situação de cada governante. Eu queria só aproveitar para encerrar, eu sei que eu já estou falando demais, mas é que você ontem comentava, a gente comentava aqui, sobre a lei da Câmara, polêmica lei... A máscara. Polêmica lei que obriga o cidadão de Uberlândia a usar máscara ao sair na rua. Lembrei até da sugestão que o Danilo deu até pro prefeito, falando assim, poxa, não tem como obrigar todo mundo a sair de casa com máscara, porque infelizmente a gente sabe que existem pessoas, como a dona Valéria que a gente mostrou essa semana, que não tem condições de comprar uma máscara. E ainda botava na conta do dono da empresa... Para eles fornecer a máscara pro outro. Não tinha que fornecer, mas ele não podia entrar. O cliente não pode entrar na loja se não tiver a máscara. Aí ou ele fornece, como você está falando, ou então ele perde a venda. Não tem como. Né? Então, estava numa sinuca de bico danada. Bom, ainda continua essa sinuca de bico, porque o projeto foi aprovado na Câmara, foi enviado para o prefeito Adelmo Leão fazer a sanção, e ele deve sancionar ou vetar ainda hoje. Aí, ontem à noite, eu conversei com o prefeito Adelmo, falei: prefeito, mas e aí? Ele falou: olha, eu estou analisando a matéria, estou examinando ainda, não posso dar Ele vai vetar ou não? nenhuma análise disso, mas assim, pelo que eu percebi da conversa que eu tive com ele, é que ele está de fato inclinado a vetar pelo menos esses dois trechos, o que obriga o uso de máscara de proteção na rua por parte de todo cidadão de Uberlândia e o que impede o cliente de entrar na loja ou no estabelecimento comercial sem máscara. Ele está inclinado a vetar esses dois trechos da lei, pelo que eu senti da conversa que eu tive ontem à noite com ele. Nós conversamos por telefone exatamente para saber qual é o cenário. A ideia do prefeito Adelmo e o que ele argumentou para mim, o Rafael, eu estou trazendo aqui para o nosso telespectador, é o seguinte: como é que obriga as pessoas, por decreto e lei, a ter máscara, a usar máscara? Agora é uma questão muito mais de responsabilidade, bom senso e consciência nossa de ter as medidas de prevenção na rua, ao ir no mercado e tal, do que baixar um decreto, uma lei e falar: todo mundo tem que usar máscara e pôr a conta para eles pagarem. Então foi assim, foi a Câmara Municipal na tentativa de ajudar, acabou foi atrapalhando e deu aí um problema danado. Vamos ver qual é a posição do prefeito Agora, hoje. até para a gente encerrar nossa conversa aqui, eu tenho um pedido especial para fazer para você. Vamos ter bom senso. Se você tem condições de fabricar uma máscara de tecido, se você tem condições de comprar uma máscara, utilize a máscara. Vai sair de casa para ir no mercado, para ir na loja, para fazer alguma coisa, utilize a máscara. É uma proteção para você. Rafael, não tem condições, a situação está difícil. Tudo bem, a gente respeita, é uma situação realmente delicada. Mas vamos ter bom senso nesse momento, vamos se proteger. Combinado? Obrigado, gente. Até Por logo. favor. Boa tarde a todos. Qualquer coisa eu te chamo de novo. Tá bom. Danilo Cacheta ao vivo trazendo as informações e você acompanhando a nossa programação no Facebook do Balanço Geral, compartilhando a nossa transmissão, participando com a gente.